Olá a todos, eu sou Denise Fincato, sou advogada, professora e estou aqui mais uma vez participando desse projeto maravilhoso da BRH do Rio Grande do Sul, que é o Atualiza RH. Hoje eu retomo o tema da Lei Geral de Proteção de Dados para tratar especificamente do problema do consentimento para tratamento de dados nas relações de trabalho. Esse tema é recorrente em termos de consultoria, clientela e até mesmo no cenário acadêmico, onde se vê a necessidade de estudos e mais estudos sobre o problema, aspas, do consentimento do titular de dados nas relações de trabalho. Primeiro, um resgatezinho histórico, porque isso justifica o grau de exigibilidade que se está aportando à efetiva aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi promulgada em 14 de agosto de 2018 e passou a valer em 18 de setembro de 2020, ou seja, nós tivemos 2 anos aí como uma espécie de tempo de acomodação da sociedade aos seus termos e à nova cultura que ela trazia. A questão das multas administrativas é que entrou em vigor agora em 2021, em 1º de agosto de 2021, mas só isso. Todo o resto, desde setembro de 2020 já estava valendo e a lei já existia enquanto lei desde agosto de 2018. E nós temos nessa lei, então, a ideia e a necessidade de proteger dados pessoais de pessoas físicas, chamadas na lei de pessoas naturais, sejam elas consumidoras, sejam elas os próprios trabalhadores, enfim, sendo esta uma obrigação especialmente das empresas, sem ressalva legal, por enquanto, de qualquer porte de empresa e, no caso das relações de trabalho, de qualquer porte de empregador. O objetivo, então, é proteger, é reforçar direitos fundamentais de privacidade, intimidade e também de liberdade, porque esta lei prioriza a ideia de autodeterminação informativa, ou seja, cada um define o que pode ser feito com os seus dados em diversas relações que mantenha. Nós temos um problema nas relações de trabalho, especialmente nas relações de emprego, que é a subordinação. A subordinação torna a relação desigual e faz com que a gente tenha alguma fragilidade no consentimento. Porque o consentimento, segundo o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que ser um ato livre, informado e inequívoco, não pode haver dúvida com relação ao que se está consentindo para a finalidade de, etc, etc. Esse consentimento ainda é um pouco burocrático, ele deve ser administrado dessa maneira mais burocrática, ele deve ser expresso, de preferência escrito, e se escrito não pode estar no emaranhado de cláusulas dos contratos de trabalho, ele tem que estar num contrato único ou em cláusula destacada, exigindo, inclusive, ou recomendando-se, pelo menos, uma assinatura ao lado da cláusula. No cenário da LGPD, então, da própria lei em si, se eu tiver que folhear a lei, o artigo 5º, inciso 12 é importante, mas também os artigos 7º e 11, porque eles nos trazem alternativas, né, ao consentimento. Se eu não tiver o consentimento ou se eu não tiver esta ideia de trabalhar com ele, quais outros fundamentos, quais outras justificativas, para facilitar a compreensão de vocês, eu teria na legislação para poder coletar e tratar, né, dados pessoais dos meus colaboradores. Sempre é muito importante a gente ter esta questão da desigualdade da relação em mente e ainda que o cenário das relações de trabalho, especialmente das relações de emprego, é um cenário diferenciado, inclusive no tocante à escala, não é, das normas aplicáveis. O artigo 8º da CLT acaba sendo importante para nós, porque a LGPD é silenciosa no tocante às relações de trabalho. Então, ela, ao entrar para o cenário das relações de trabalho, acaba não tendo ou não dando, né, todas as respostas necessárias para a proteção efetiva dos dados nas relações de trabalho. E o artigo 8º da CLT diz que, nesses casos, a gente pode buscar, no cenário estrangeiro, inclusive, né, a complementação dessa legislação. Provavelmente, isso nos fará ir ao cenário europeu,
E, nesse caso, a normativa de proteção de dados em vigor naquele espaço, que é a chamada GDPR, né? A GDPR, sim, fala das relações de trabalho e especificamente das relações consideradas desiguais. O artigo 43 da GDPR, depois você entra aí no Google e dá uma olhadinha, ele diz que é preciso assegurar que o consentimento seja livre. E, neste caso, então, não se pode ter o consentimento como fundamento de dados quando exista desequilíbrio na relação entre o controlador dos dados e o titular dos dados. Na relação de trabalho, o controlador dos dados é o empregador e o titular dos dados é o empregado, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente já começa a farejar que o consentimento é realmente complexo de ser administrado numa relação de trabalho, já dada a pressuposição de que ele não foi entregue com toda esta liberdade, com toda esta situação de ampla autonomia do seu titular. As ponderações que o empregador controlador tem que fazer, então, né, diante dessa dúvida se toma ou não toma consentimentos para determinados atos da relação trabalhista, passa por basicamente 3 perguntas. A primeira é analisar se, no seu sentir, aquele consentimento, aquela manifestação, né, de consentir é efetivamente livre. Se a pessoa não pudesse perder o emprego, por exemplo, será que ela consentiria com o tratamento de dados que eu estou sugerindo ou solicitando? Eu tenho que pensar ainda quais são as consequências que o consentimento ou não consentimento pode trazer ao titular no plano dos fatos. E se o desligamento dele, por exemplo, for uma consequência, eu já tenho fragilidade destacada. Da mesma maneira, eu tenho que pensar, diante dessa circunstância toda, quais os potenciais direitos outros que eu estaria violando ao solicitar, ao impor, ao trazer, né, o consentimento de forma assim mais vigorosa para o cenário da relação de trabalho. Há, na Lei Geral de Proteção de Dados, outros fundamentos, que a gente chama de fundamentos legais, para o tratamento dos dados na relação de trabalho, que não precisam do consentimento, justamente por toda essa problemática que ele apresenta. Já vamos comentar sobre eles. Eu preciso, antes disto, acrescentar à problemática do consentimento a ideia de que ele pode ser revogado pelo titular dos dados a qualquer tempo, a qualquer tempo. E ele não precisa nem dar justificativa, ele só revoga, certo? E mais, o controlador, no momento que ele exige, que ele pede o consentimento desse titular dos dados, ele tem que deixar um escape simples, gratuito, facilitado, para que o titular consiga fazer esta revogação de maneira tranquila. Então, esta revogação é mais um toque de fragilização do consentimento enquanto fundamento do tratamento de dados nas relações de trabalho. Mas veja, se eu dei o consentimento há 3 meses atrás e só agora eu revogo, todos os atos praticados no vigor desse consentimento estão ratificados, estão ok. É só dali em diante que isso pode trazer algum tipo de embaraço, né, para a relação de trabalho. O fato é que nós temos algumas outras opções, não é, para poder tratar dados nas relações de trabalho. A primeira delas é quando o tratamento de dados é essencial para a execução do próprio contrato de trabalho. Eu preciso do nome, dos dados básicos do trabalhador para a execução do contrato de trabalho, para registrá-lo, para fazer andar questões como vinculação ao e-social, etc, etc. Falando em e-social, um segundo critério de fundamento que nós teríamos seria o cumprimento de deveres legais, especialmente tributários, fiscais, não é, decorrentes da relação empregatícia. E o terceiro olha para o próprio empregador controlador e diz assim: para a defesa, para o resguardo do seu legítimo interesse, para o exercício regular dos seus direitos, especialmente de defesa, diante de uma reclamatória trabalhista, diante de uma autuação do Ministério Público, diante de alguma
atuação, qualquer que seja, dos órgãos fiscalizadores ou até das entidades sindicais. É por isso que, nas consultorias, nós trabalhamos com uma situação própria das relações de trabalho, que é a eliminação dos dados ao término das relações que deram origem, né, e motivo à sua coleta. Nas relações de trabalho, uma vez terminadas, recomenda-se o arquivo dos dados desses trabalhadores de maneira correta, não é? De maneira a evitar incidentes de vazamento ou perdas inadequadas, por pelo menos 5 anos terminada a relação. Né? Então, o consentimento é problemático por diversas motivações, e a gente ainda poderia colocar aqui uma motivação atrelada à dinâmica do contrato. O consentimento tem uma finalidade específica, né? Se eu tenho o consentimento e digo que toda a minha coleta de informações do trabalhador está pautada naquele consentimento e não nas outras previsões legais, se eu alterar alguma coisa na sistemática, como, por exemplo, coletar dados para fazer a folha, mas na sequência, no andar dos meses ou dos anos, eu resolvo não mais fazer a folha internamente, eu mando para alguma outra entidade, algum outro parceiro, né, para que ele faça, eu terceirizo a folha, eu tenho que informar ao trabalhador que consentiu que esta alteração de finalidade foi dada. E nesse momento ele pode não concordar, né? Ele pode revogar o seu consentimento e isso gera toda uma problemática para a relação de trabalho a partir daí. É muito possível, né, que vocês tenham que consultar uma assessoria e que trabalhar, né, informando a esse trabalhador que o consentimento já não é mais o fundamento da coleta dos seus dados, mas sim a execução do contrato de trabalho, cumprimento de deveres legais decorrentes dos cálculos de folha e entrega da remuneração apropriada. Mesmo que sensível o dado, se a justificativa for a execução do contrato de trabalho, cumprimento de deveres legais, como, por exemplo, o controle da duração do trabalho e, por consequência, do pagamento das jornadas, horas extras e etc., eu não preciso do consentimento. Vejam que eu estou coletando dados biométricos, são dados sensíveis, é uma categoria de dado pessoal muito mais protegida do que outras categorias. E eu tenho uma justificativa na lei que dispensa o consentimento para esta coleta de dados sensíveis. Isso não torna, prezados e queridos, né, agentes de RH, a empresa não responsável pela boa guarda, pelo bom uso desses dados todos. Só se está dizendo que o consentimento não será a base legal para o tratamento das informações desses colaboradores. Nós temos outros fundamentos, e esses outros fundamentos constarão de documentos da empresa que o RH precisa conduzir alterações. Os contratos de trabalho, seus aditivos e N outros regulamentos internos, né, que precisam fazer constar a coleta de dados, o tratamento dos dados, né, nas suas mais diversas ações, visando tal segurança de todos, né, do controlador, empresa e dos titulares da mesma forma. Muita atenção no final do ano, com os murais, com as festas e celebrações, onde se coletam imagens. Aqui a gente não tem execução do contrato de trabalho como motivação, aqui a gente não tem cumprimento de dever legal como motivação, e sim, caso queiram coletar imagens das festas de final de ano e coisas nesse sentido, especialmente para divulgação em redes sociais, deverão buscar o consentimento dos seus trabalhadores e ainda, não é, ficar atentos à revogação que pode se dar a qualquer momento. Um grande abraço, contem conosco. Dia 29 de novembro, a BRH, inclusive, faz um curso sobre LGPD nas relações de trabalho. Aproveite. Um grande abraço.